estudando o livro de Juízes, tá bom? E semana passada, como eu falei, né? É uma continuação da mensagem da semana passada, essa mensagem, mas principalmente em volta aí do tema de Juízes, que é quando cada um fazia aquilo que parecia melhor aos seus próprios olhos, fora daquilo que Deus estabeleceu, fora daquilo que Deus colocou. Baseado pelo menos em dois textos, Juízes 21:25 e Juízes 17:6. E hoje nós queremos estudar Juízes capítulo 3, a partir do versículo 7. E você pode abrir a sua Bíblia aí, ou acompanhar, daqui a pouco eu vou ter o texto aqui, mas capítulo 3, versículo 7 é o texto que nós vamos estudar essa noite. Onde eu quero trazer aqui para os irmãos três personagens heróicos. E aqui a discussão, a pergunta que surge é: um salvador ou um herói? Tá bom? Essa frase, ou essa ideia, esse entendimento de que mundo, países e pessoas precisam de heróis mais do que nunca. O mundo precisa sim de heróis, as crianças precisam de alguém em quem se espelhar, um ídolo, e tão necessário para nos fazer seguir em frente, quanto o alimento que te dá energia para continuar andando. Então, seja esse cara, meu amigo, seja um homem ou um herói. Infeliz é a nação que não precisa de um herói, tá bom? Miserável o país aquele que não tem heróis. São frases ditas. Faltou ali um não, tá bom? Desculpa, tá certo ali. Feliz é a nação que não tem heróis. Mas são frases ditas por pensadores. E dentro de uma cultura que nós nos inserimos, de uma vida de heroísmo. Apesar de não gostar, apesar de gostar muito de heróis, tá bom? Eu gosto muito de heróis. Meu herói favorito, sabe qual é? Sabe qual é? Batman. Eu sou fã do Batman. Tá bom? Não vejo a hora de sair o filme do Batman. Você vai comprar a roupa do Batman dessa vez, Léo? Não, só do Homem-Aranha, né? Eu vou comprar do Batman, vou lá. No cinema. Eu sou fã do Batman. Tá bom? Eu gosto muito dos heróis. Acho que, inclusive, um filme da Marvel tinha que ganhar um Oscar. Mas eles nunca ganham. Já parou para pensar? Né? O Marvel da Marvel ou da DC. E eles que sustentam Hollywood. Né? Mas não ganha Oscar, tá bom? Chega de comentário de filme aqui. Mas eu gosto muito disso. E o mundo, infelizmente, e isso é legal, são pessoas, são histórias bacanas, histórias legais. E o mundo, muitas vezes, se molda ou é motivado ou é transformado pelas virtudes e valores, pela moralidade, pelo heroísmo de pessoas fictícias, como essas pessoas. Mas o nosso chamado como crentes, o nosso chamado como vida cristã, não é seguir um herói, suas virtudes e seus valores. Mas o nosso chamado é para seguir um Salvador. Vou repetir. Você como crente, nós aqui como salvos em Cristo Jesus, nós não fomos chamados agora para seguir um herói, suas virtudes, seus valores, mas somos chamados sim para seguir um Salvador. E eu quero aqui esta noite apresentar a diferença disso para os irmãos. O livro de Juízes são levantados homens e mulheres que heroicamente libertarão o povo de opressões, períodos específicos, farão a vontade de Deus, trarão o povo novamente para o Senhor, mas todos eles se demonstram falhos, temporais, limitados e apontam para um Salvador. Por isso, um Salvador ou um herói? De quem precisamos? Vamos tentar responder essa pergunta. Quero apresentar aqui para os irmãos três personagens do capítulo 3. E dentro dessas características desses personagens, apontar para o nosso Salvador. Nós temos Otoniel, o ideal, e eu vou explicar por quê. Eude, o inesperado, e Sangar, o determinado. Três personagens e suas características
limitadas, temporais, mas que apontam para um Deus Salvador que é eterno. Primeiramente, nós podemos observar Otoniel, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Acompanha a leitura aí comigo. Se você conseguir ler, beleza. Seu exame de vista está em dia. Se você não conseguir, lê na sua Bíblia, letra gigante. Tá bom? E diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalaíns e a Zera. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, e prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. O resultado que nós observamos nesse primeiro juiz de Israel, apresentado no livro de Juízes, é lá o resultado do ciclo 3D, desvio, disciplina e desafogo, como já mostrei aqui para os irmãos nas demais mensagens que nós tivemos. Aquele padrão cíclico, né, causado aqui pela idolatria, onde o povo se entregava à idolatria, havia opressão como disciplina de Deus, o povo clamava por livramento e Deus então envia um juiz. O povo então se liberta dessa opressão, passa a adorar a Deus, mas depois da morte desse juiz, ele volta a fazer o que era errado. O texto que nós acabamos de ler vai descrever aqui a condição espiritual do povo. E o texto vai dizer que eles esqueceram de Deus, idolatraram outros deuses. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se esqueceram do Senhor. Afastaram-se dele. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta, e fazer uma pergunta para o texto. Como é possível esquecer de Deus? Não é aquele esquecimento. Esqueci minha chave. Onde eu pus minha chave, não sei onde eu coloquei. Onde eu deixei a minha carteira? Onde eu deixei aquele papel? Não lembro onde eu coloquei. Não é esse tipo de esquecimento, porque parece ser impossível esquecer de Deus. E aqui nós já vimos isso também em outras mensagens, e esse povo conhecia Deus, sabia quem ele era, mas o fato é que justamente aqui a palavra traz a ideia de que essa lembrança de Deus, porque eles lembravam, não fazia mais efeito em seu coração. O conhecimento de Deus não trazia mais o controle de Deus sobre suas vidas. Por isso a palavra, esqueceram e abandonaram. Porque, irmãos, é impossível você esquecer Deus. Como é comum a gente dizer, quando o avião está caindo, mesmo uma pessoa que muito tempo não vai na igreja, faz muito tempo que não ora, quando o avião cai, o que ele diz? O que ele diz? Meu Deus, me ajuda. É impossível esquecer Deus. Mas agora, mesmo aquilo que eles sabiam, não os controlava mais. Não fazia diferença. Embora os israelitas soubessem quem era Deus e o que ele desejava, isso não era real para eles. Precisamos lembrar que isso é um problema espiritual nos dias de hoje, em que nossa mente sabe quem ele é, canta as verdades sobre Deus, como nós acabamos de cantar, mas ele não é real em nosso coração. Qual é o resultado dessa condição espiritual? Opressão física e espiritual. E o texto aqui descreve esse rei da Mesopotâmia, que justamente agora oprime o povo de Israel, Cuxã-Risataim, que durante 8 anos oprime o povo. Justamente a palavra no hebraico, Aram-Naarim, ou Arã, significa 2 rios, se referindo aqui ao rio Tigres, o rio Tigre e Eufrates, ao norte da Síria, ali na proximidade do Iraque.
trazia agora consigo esse rei, que justamente usa aqui um trocadilho no hebraico, chamando de Cushan-Risataim, que significa impiedade dobrada, ou dupla iniquidade. Fazendo uma referência, inclusive, do local que ele está vindo, entre dois rios, Tigre e Eufrates. Fato é que é de surpreender aqui um inimigo tão ao norte de Israel vir agora invadir o povo. E começa essa opressão. O resultado é que depois de 8 anos sendo oprimido, clamaram ao Senhor e este levantou um libertador. Clamar a Deus foi a única contribuição dos israelitas para a própria libertação. Otoniel agora é levantado, seu escolhido, aquele que haveria de libertar o povo dessa situação. E nós já lembramos e conhecemos esse personagem, lá de Juízes, capítulo 1, versículo 13. Justamente, irmão mais novo de Caleb, que casa com a filha de Caleb. Pô, o tio casou com a sobrinha? Essa era a situação naquela época. Sem contar Josué, Otoniel, quando nós olhamos para o relato de todo o livro de Juízes, ela é apresentada aqui com certos detalhes interessantes de um líder ideal, de alguém que não tem falhas, de alguém aqui que está sendo apontado como alguém que será levantado para libertar o povo de uma forma muito primorosa. Já no capítulo 1, nós vemos aquele ato heróico de Otoniel ali, diante do desafio que Caleb coloca, tanto que ele conquista e também ganha um casamento. Agora, no capítulo 3, o autor do livro de Juízes descreve que esse homem se levanta, esse homem agora é levantado por Deus, traz agora livramento, mas você não escuta falar uma vírgula desse indivíduo. O resultado é o avivamento espiritual, é o livramento do povo, e a terra então tem sossego durante 40 anos. Sossego da opressão física e da opressão espiritual. E nós vamos observar aqui que esse ciclo no reinado de Otoniel, onde o povo adora ídolos, Deus os entrega ao inimigo, esse povo agora clama a Deus, ele levanta um libertador. Depois temos um período de sossego. Mas o juiz morre e tudo começa novamente. Queridos, detalhes aqui do texto vai mostrar Otoniel como alguém perfeito. Um currículo aqui que não precisa que não precisa acrescentar mais nada. Concordo? Não tem escorregada aqui de Otoniel. Não tem um problema de Otoniel como nós vamos ver em outros juízes aqui. Mas existe um detalhe no final do texto que nós acabamos de ler. Otoniel é o tipo de Salvador, um exemplo perfeito. Mas o que acontece com ele no final? Ele morre. Otoniel, mesmo sendo um tipo ideal de Salvador, alguém com essa característica de ser alguém íntegro, tem um problema que ele não pode resolver: a morte. E assim que ele morre, o seu legado também morre. O povo que se esqueceu de Deus pode agora reconhecer intelectualmente as verdades sobre Deus, bem no íntimo, mas essa verdade não se apodera deles, não sensibiliza, não os controla, e precisa constantemente de um herói. E agora, com a morte de Otoniel, o seu legado também morre. Aqui eu quero fazer um parênteses aqui, uma aplicação para nós. Quantas vezes, meus queridos irmãos, como eu disse aqui no início, nós admiramos pessoas, e algumas pessoas são admiráveis.
Você conhece algumas pessoas que você respeita, que você ouve. Eu conheço pessoas assim, personagens, até pessoas que nós não conhecemos, mas que nós admiramos, que são verdadeiros heróis, que fizeram coisas boas. Mas essas pessoas, elas chegam ao fim. Essas pessoas, muitas vezes, quando morrem, o seu legado também morre. Apesar de serem íntegras, retas, corretas, elas ainda não conseguiram vencer a morte. E aqui, irmãos, quando nós olhamos para essa situação, precisamos lembrar que, infelizmente, nós vivemos esse ciclo constante, buscando heróis e atos de heroísmo para sustentar a nossa vida. Onde o desafio de sustento para a nossa vida não é de um herói, mas de um salvador. No nosso dia a dia, lá no trabalho, na sua casa, você tem a esperança de que vai levantar alguém que vai mudar o nosso país. Alguém que vai mudar a situação que você vive. Vai surgir alguém que vai trazer uma ideia inovadora. Alguém que vai melhorar a nossa vida. Alguém que, e de fato, às vezes as pessoas levantam e fazem isso. Pela bondade e graça de Deus. Mas isso também tem um fim. Às vezes a pessoa morre. Eu me lembro do Steve Jobs. Todos sabem quem ele é. Aquele que revolucionou a tecnologia. De smartphone, de computadores. E eu me lembro que cada lançamento, eu nem sei que versão que está mais do iPhone hoje, acho que deve ser o 20, deve ser o 32, né? Que versão do iPhone está? E as pessoas ficavam ali dias numa fila para ouvir aquele homem lançar um novo aparelho de celular. E as pessoas ficavam ali contando com aquele homem, quase que idolatrando. E de fato ele fez coisas boas, inovações bacanas. Mas esse homem morreu. Sua vida acabou. Queridos, e uma vida então que vai depender de heróis que um dia acabam, também acaba. É uma vida de decepção, porque nós não cremos em heróis. Até aqui, ó, o Toniel, né? Esqueci aqui. Nós cremos no varão perfeito, um Salvador que não morre. Efésios 4,13 vai dizer até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e plenitude de Cristo. A NVT traz a tradução, produzem assim amadurecimento, chegando à completa medida e estatura de Cristo. A revista e corrigida vai trazer até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cristo não morre e seu legado não morre, porque ele não é um herói, mas é Deus. Amém? Ele é eterno e os resultados da sua obra, ela começa neste mundo aqui que termina, mas ela transcende aqui toda a eternidade. E nós somos beneficiados por isso. A sua obra não morre com a morte de Cristo Jesus. A propósito, ele morreu e o quê? Ressuscitou. Queridos, embora nós vivemos neste mundo falho, a sua vida, a sua fé precisa estar depositada num Deus Salvador. Para que haja, acho que eu pulei aqui, olha, o próprio Apocalipse 1,18 vai dizer: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre. E um dia você vai encontrar com ele. E já vivemos isso, já andamos com o Senhor Jesus.
a restauração permanente de paz e eterna no serviço do Senhor. Justamente aqui traz a ideia que traz um líder mortal, mas aponta para um Deus imortal. Otoniel é o tipo de salvador ideal, mas morre. E aponta para o salvador ideal, que não morre. Confie nisso. Confie no Senhor. Essa é a verdade que nós cremos. Porque agora nós temos um segundo personagem. O Eude. Eu não coloquei o texto aí porque está grande. Pode acompanhar a leitura aqui. E eu gosto muito do Eude também. E diz assim, Juízes capítulo 3, versículos de 12 a 30. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sobre o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor e lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. E Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. E quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico. Depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si, depois ele saiu e vieram então os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta dos montes de Efraim. Os israelitas desceram dos montes e com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Nós gostamos da história de Eude. Eu gosto da história de Eude, porque aqui nós estamos falando de um herói inesperado. Você que é fã dos Vingadores, quem resolve o problema do Thanos? Não foi o Homem de Ferro, não foi o Homem-Aranha. Deu para entender? Não foi o Capitão América. Quem resolveu o problema? O Homem-Formiga. Não é isso? Certo, Léo? Tô certo? Léo manja tudo disso aí. Inesperado. Ninguém esperava que o Homem-Formiga ia resolver o problema que o Thanos causou.
Todo mundo ficou de queixo caído. Temos aqui um canhoto. Quem é canhoto aqui na igreja? Quem é canhoto? Dá uma tesoura para o canhoto para ele ver. Dá um violão para o canhoto tocar. Certo, Érica? Não é isso? Difícil. Pergunta para a Linda. A mãe dela desistiu de ensinar costura para ela. Porque canhota, não conseguia pegar na tesoura, tirar aquela coisa ali. Temos aqui algo inusitado, porque os israelitas voltaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e dessa vez Deus entrega a Eglon, rei de Moabe. Tem até um mapinha aqui para os irmãos se situarem, né? Moabe fica aqui embaixo, aqui, ó, perto de Edom, do outro lado do Mar Morto. E Moabe invade, então, Canaã, essa região aqui onde os israelitas estavam. E agora passa a oprimir Israel, exigir tributos de Israel. O povo agora enfrenta um rei, mas não só Eglon, mas agora uma aliança de inimigos. Ele se alia ali, os amalequitas e outros povos ali que estão ao redor dele. É interessante também que ele agora está localizado na cidade das Palmeiras. Tá bom? Não é lá no Parque Antártica. Cidade das Palmeiras, ou dos Palmeiras, certo, Rodrigo? Cidade das Palmeiras era a antiga Jericó, que anos antes tinha caído. Inclusive tinha sido amaldiçoada por Josué. Aquela ocasião, Josué pronunciou esse julgamento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas. E séculos depois, em 1 Reis 16:30, Acabe reconstrói Jericó e perde os seus filhos. Mas Eglon aqui está situada nesse local, nessa cidade, amaldiçoada. E foi ali, de modo extraordinário, que Deus concedeu vitória sobre os inimigos ao entrar na terra prometida. Mas naquele local também, Deus permite um rei como Eglon a vitória sobre os israelitas. Diferente aqui essa opressão aqui dura agora um tempo significativo e o ciclo se repete. E Deus levanta esse homem canhoto chamado Eude, da tribo de Benjamim. E quando nós olhamos para esse detalhe, algo impressionante também é isso, porque quando não era comum soldado canhoto. Canhoto não puxa, põe a espada do lado esquerdo, né? E puxa, não era comum isso. Porque ele está alinhado com outros soldados ali, vai pegar no outro soldado, que puxa para o lado contrário. Tá dando para entender? 2 soldados aqui, um puxa de um lado, puxa do outro, vai cortar o outro. Canhoto não tinha vez. Não tinha vez na batalha. Era algo impensável. Tanto que alguns achavam que inclusive era uma maldição, porque justamente Isaías 62:8, Salmo 16:11, Salmo 110:1 considerava sempre a mão direita do Senhor. Deu para entender? Um canhoto era algo inusitado. Depois desses textos, inclusive tem gente que vai dizer que Deus é de direita e não de esquerda. Tá bom? Tá dizendo isso não. Tá vendo? Deus é de direita. Não sei o quê. Como alguns... Cuidado com esse negócio. Não é isso que o texto está dizendo. Porque tá essa loucura que a gente vive hoje. Né? Mas aqui o texto descreve Eude, que não era alguém que fosse esperado para realizar tal proeza. Inclusive, alguns acham que a sua mão direita talvez tivesse até uma paralisia, uma incapacidade. Por isso ele teve que resolver o problema aí, criando uma habilidade para usar a mão esquerda. Mas isso são apenas conjecturas. Fato é que ele usava a espada assim e esconde a espada. Tem ali aquele papo com o rei.
Tá certo? E traz ali, diz para o rei que tem uma mensagem do Senhor para ele. Mensagem secreta. E isso chama a atenção dele. E talvez até o rei achasse, poxa, que um canhoto não deveria ter tanto cuidado, não deveria ter tanto cuidado assim, porque era alguém inapto à batalha. E não representasse aqui algum tanto perigo assim. Mas Eude assume a condição aqui e encrava na barriga do gordão aqui. O texto está dizendo, tá bom? A espada. O texto hebraico, inclusive, vai dizer que aqui não foi traduzido dessa forma, que a espada entrou em suas entranhas e fezes foram derramadas. A espada entrou no intestino ali, tanto que se explica, talvez, a percepção dos guerreiros, dos soldados que estavam vigiando, de achar que o rei estava fazendo as suas necessidades. Talvez pelo mau cheiro que deve ter saído, alguma coisa assim. Mas no hebraico, literalmente significa isso. Agora, irmãos, fechando parênteses aqui desses detalhes do texto, Eude é inesperado, diferente de Otoniel, pela questão física, mas também Eude usa um sistema diferente. Diferente de Otoniel, Eude é um assassino. É um matador. E ele age de forma sagaz, traiçoeira. Ele usa de uma emboscada. Inclusive, no Brasil, se você matar alguém e ficar provado que você usou meio de traição, emboscada, dissimulação, ou curso, a pena é aumentada. Certo, Luiz? Se você vai matar alguém, vou matar alguém ali depois do culto, pastor. Vou ficar esperando ele ali na esquina para pegar ele. Você mata, vai ter mais anos de cadeia, porque você fez uma emboscada. Vai agravar a sua pena. Tá bom? Até ele usa disso. Mas o próprio Eude aqui, a gente observa essa questão. Ele é considerado como se fosse um assassino. Entra em particular, chama atenção. Tem uma palavra de Deus para você, rei. Sabe qual é a palavra de Deus? Não é evangelizar, não. Mas Eude afirma que o próprio Deus trabalhava por meio dele. Israel jamais teria seguido Eude numa batalha como acontece aqui. Ele conquista um resultado sozinho, mata o rei e mobiliza toda a nação diante dessa batalha. Esse fato nos lembra, irmãos, que nem sempre todos os métodos que achamos normais e óbvios para a obra de Deus serão feitos assim. Deus age por intermédio de um líder inesperado e um método imprevisível. E quando nós apontamos isso para Cristo Jesus, cremos num Salvador que foi inesperado, que usa um método imprevisível de salvação. Isaías 53 vai dizer: não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Cristo não pode ser o Salvador. Esse Jesus, o Nazareno, não pode ser o nosso Salvador. Não pode ser o Messias, não pode ser o nosso herói. Esse Jesus, inclusive, foi crucificado. Ele não pode trazer a salvação porque ele foi morto de forma vergonhosa. O método não é esse. Porque nós esperamos o Messias, que virá agora num cavalo branco, com suas tropas celestiais, nos libertar da opressão romana. Mas Jesus vem num jumentinho. Alguns textos de Lucas 23, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18, 22 a 23,
vai dizer que esse método, esse Salvador, parece ser loucura para o mundo, loucura para aqueles que estão vendo, escândalo para as pessoas de fora. Não é possível. Jesus é Salvador? Será? Tanto que os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Um Jesus inesperado com métodos inusitados. Jesus é um libertador muito mais improvável e às avessas do tipo que o Salvador do mundo é esperado por aí, meus irmãos. Alguém que nasce numa manjedoura, que se faz fraco, que se destitui da sua glória agora para viver entre os homens, que usa de método uma loucura aqui de crucificação para alcançar agora a salvação. Por isso, não cometa o erro de Eglon, que olhou para o libertador escolhido de Deus e não lhe deu nenhuma importância. Como Isaías 53:3 diz, foi desprezado, rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Olhamos para Cristo, vemos agora esse Deus, esse Salvador, que o mundo não espera, que não está diante segundo aí os critérios do mundo como um Salvador. Esse é o nosso Salvador. Por isso, irmãos, o crente é diferente. Porque justamente crê num Deus que é diferente, que age de forma surpreendente aqui, por meio de Cristo Jesus, por meio da cruz, para nos dar a salvação. Quando nós estamos apegados a atos de heroísmo, a pessoas que agora serão o nosso Salvador, aquele libertador, nós até achamos interessante a história de personagens como Eude, pessoas inesperadas, até à margem da sociedade, pessoas que jamais exerceriam isso. Mas mesmo assim, Eude morreu e o povo voltou a pecar. Cristo, aquele que é inesperado, por método agora inusitado, salva o seu povo. Porque é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é diferente da nossa. Amém? A nossa sabedoria, e a nossa sabedoria está em Deus, nesse Deus que salva. E que às vezes, meus irmãos, vai agir de forma inusitada, diferente. E a gente vai dizer assim, não, eu não acredito. Será? É assim mesmo, Senhor? É assim. É o canhoto. É Jesus. Deu para entender? Mas nós temos um terceiro personagem aqui. Sangar. E pouca coisa é dita sobre Sangar. Só um versículo. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. E ele também libertou Israel. Tem até uma cartazinha aqui, ó. Só isso. O autor de Juízes não descreve com maiores detalhes a vida de Sangar, o pecado que Israel cometeu, o ciclo se repetindo. A história de Sangar, inclusive, ocorre nesse mesmo período de Eude, e agora vai ali, dentro daquele contexto mais na praia ali, né, no mar Mediterrâneo, com relação aos filisteus. Ele, por seu nome, inclusive, não ser tipicamente hebraico, inclusive o seu pai, né, era um nome, Anate era típico da região de Canaã.
Talvez fosse até um judeu mestiço aqui. Lembrando que casamentos mistos estavam sendo realizados. Mas Sangar, inclusive, é lembrado por Débora. E nós vamos falar dela daqui a alguns domingos aí. O seu cântico. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, nas estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. E o texto vai descrever que esse homem realiza uma façanha muito parecida com aquilo que Sansão fez no capítulo 15, versículos de 15 a 16. Ele usa aqui de um instrumento, uma guilhada de boi. É aquele ferro com uma haste na ponta para cutucar o boi, para ele ir. Se ele começa devagarzinho, você dá uma cutucadinha nele e ele vai. E ele usa isso, um bastão aí de 2 metros e pouquinho, e vai lá e dá uma cutucada e vai. E o texto diz que ele mata aqui 600 guerreiros. Tanto que a figura aqui vai descrever, parece que ele era alguém, nos diz, parrudo. Fortão, coragem, determinado. Descreve aqui, inclusive, que eles terminam uma guarnição, uma companhia. O fato é que a vitória atribuída a ele não faz, inclusive, nenhuma menção a uma força organizada de Israel, a um exército, ao guerreiro, mas simplesmente destaca a sua coragem, ferocidade, brutalidade, determinação. Utilizado por Deus. É instrumento do Senhor. Uma vitória isolada, com um grupo específico aqui, mas sem dúvida importante nesse cenário. Mas ele é lembrado por sua determinação. Sangar está determinado em vencer seus inimigos, mesmo que seja com a aguilhada de boi. Não era nem uma espada. Mas Jesus vence o nosso maior inimigo com uma cruz. A vitória é isolada, mas importante nesse cenário. A determinação aqui, inclusive, não foi suficiente para manter a paz. Sangar está determinado justamente a vencer os seus inimigos. E faz isso pela força, pela coragem. Jesus vence o maior do nosso inimigo, que é a morte, que é o pecado, pela dor, pela entrega de si mesmo. Sangar vence sozinho, tem a vitória sobre 600 filisteus e promove a salvação aos judeus. Jesus sozinho tem a vitória sobre o pecado e traz a salvação à humanidade. Sangar está determinado a salvar o seu povo pela força, pela coragem, pela habilidade, mas Jesus está determinado em salvar o seu povo pela dor, humilhação, sacrifício e amor. O próprio Senhor Jesus, acho que eu pus o texto aqui, eu não coloquei. De João 16, 32 a 33. Vai dizer, aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus estava determinado a fazer isso. Por isso, irmãos, a determinação de Sangar é benéfica e traz resultados locais e temporários. Mas a de Cristo é universal e eterna. Quando nós olhamos para todos estes personagens, espero que você termine esse culto pensando do que você precisa. De um herói ou de um salvador? O que você precisa amanhã, segunda-feira? Eu achei que você ia falar assim, achei que ia ter um coro dizendo, um salvador, pastor. O que você precisa amanhã, segunda-feira? Ah, agora melhorou. Se você falasse que era de um herói, eu ia começar a pregar tudo de novo. Amanhã, segunda-feira, a gente tem que ter um salvador ao nosso lado, nos acompanhando, nos ajudando.
Por mais que atos heróicos, pessoas que são heroínas tenham valores que nós vamos seguir, que nós vamos admirar, que nós vamos colocar na nossa vida, o que nós precisamos amanhã e todo sempre e por toda a eternidade é de um Salvador. Porque quando você partir deste mundo e estiver prestes a entrar no céu, sabe o que Deus vê? Ele não vê você, mas ele vê se Jesus está em você. Ok? Se Jesus está com você no seu dia a dia, se você tem Jesus moldando a sua vida, transformando a sua vida, não baseie a sua fé num herói, mas em Cristo, nosso Deus. Porque onde cada um faz o que parece melhor, podemos até escolher heróis para nos salvar, preferindo esse ou aquele. Mas nós não precisamos de herói, pois temos um Salvador. Amém? E você possa ensinar isso para os seus filhos, que essa verdade possa assim estar no seu coração. Eu tenho um Salvador. Eu tenho alguém que me salva. Eu tenho alguém que entregou a sua vida, não por um ato heróico, mas por amor, por obediência, em sacrifício, diante do nosso pecado, pagando uma dívida nossa diante de Deus. Esses personagens que nós acabamos de ver aqui, foram homens, sim, levantados por Deus, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que estiveram nas mãos de Deus e foram úteis, mas foram falhas. Mas nós cremos num Deus que não falha, salva. Vamos ficar de pé. Nós vamos